Olá, alunas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano, comigo, professora Lorena Lima. Vamos lá ver o nosso conteúdo de hoje? Aula 31, eixo leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Conteúdo, compreensão e leitura. Habilidades, ler e compreender com autonomia, anedotas, piadas e cartoons, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando as situações comunicativa e a finalidade do texto. Então, vamos lá para o nosso momento de estudar? Meus queridos e queridas, qual a sua experiência com a leitura? Qual foi o primeiro livro que você leu ou o primeiro livro que você ouviu, a primeira narrativa que fez com que você ficasse encantado? Você tem a experiência com seus pais de ler para vocês? E se não tiver, é uma experiência muito interessante. O que é a leitura na nossa vida? Primeiro, antes mesmo de juntar as palavrinhas, antes mesmo de saber, de conseguir codificar as letras ou decodificar, nós fazemos a leitura do mundo. Nós conseguimos perceber, por exemplo, quando a outra pessoa está com raiva, porque você consegue fazer a leitura da expressão facial. Você consegue fazer a leitura do áudio, do som que você ouve. Então, dependendo do tom da voz, você vai saber se aquela pessoa está alegre, se está triste. Então, nós conseguimos fazer essa leitura do que está ao nosso redor. E a leitura escrita, a partir da escrita, como que nós sabemos? Como que nós fazemos? Como eu disse para vocês, é uma experiência assim, extraordinária. Por quê? Porque a nossa vida é antes e depois da leitura. Gente, é uma descoberta incrível, é uma aventura que agora nós vamos compartilhar e passar aí algumas fases para a gente observar como que nós fazemos essa leitura no nosso dia a dia. Então, como a imagem está mostrando, é uma descoberta, é como se fosse iluminar algo de mais extraordinário a partir dessa habilidade que nós desenvolvemos, que é a leitura. Vamos pensar assim, na primeira história. O que nós pensamos quando você pensa quando nós conseguimos imaginar cenários, conseguimos imaginar mundos, conseguimos conhecer personagens, às vezes se emocionar também, não é? E agora a gente vai ver quais são esses tipos de leitura. Bora ver na tela. São basicamente 3, 4 tipos de leitura. Então, há diversos tipos de leitura. A leitura fruição, que nós já vamos explicar. Leitura em busca de conhecimento. Leitura e estudo de texto, que é a leitura crítica. E também a leitura virtual e multimodal. E agora nós vamos pensar como que nós lidamos com essa leitura no nosso dia a dia. O primeiro tipo de leitura é a leitura fruição ou a leitura recreativa. O que acontece nesse tipo de leitura? É, vamos dizer assim, a primeira experiência que nós temos enquanto criança, enquanto essa abordagem mais imaginativa. Quantas e quantas vezes nós ouvimos histórias de fadas, de contos heróicos, de aquelas histórias que começam com era uma vez. Quando que nós aprendemos isso? Aliás, quando que nós ouvimos isso? Desde o jardim de infância, que nós começamos a ter acesso a esse mundo de imaginação, a esse mundo de fantasia, a pensar os personagens com outras características, aos cenários, olha só que cenário lindo, a pensar um cenário diferente da nossa realidade. Então agora a gente vai conhecer um pouco de alguns recortes de textos que eu trouxe para vocês, de livros, para a gente pensar essa leitura como uma diversão, como algo sem compromisso, como algo que nos dá assim muito prazer, tá bom? Então vamos lá, a gente vai entrar nessa história e começar a pensar um pouco a história que vocês já conhecem. Olhem as possibilidades da leitura. Estamos aqui no cenário da história da Alice no País das Maravilhas. O que acontece? O mundo da leitura ele é tão interessante, tão impressionante, que quando nós estamos imersos nas palavras, a gente se sente realmente na história, dentro da história. A gente sente o que o personagem sente, a gente tem as curiosidades que eles têm. Olha só a Alice, numa bela tarde de sol, ela estava sentada com a irmã no jardim
E aí ela estava assim meio entediada, sonolenta e impressionada com os livros que estavam à disposição, que os livros não tinham imagem. Como é que pode? Ela se perguntava, como pode um livro que não tem ilustração, é só palavras? E aí sim, ela de repente viu um coelho passando. Mas ela pensou, mas é só um coelho. Mas quando passou de novo o coelho apressado e falou, ela disse, opa, tem alguma coisa estranha nesse coelho. E aí, o que acontece? Ela foi atrás dele, ela simplesmente correu e viu que o coelho entrou numa toca. Gente, ela ficou, como assim? O coelho entrou numa toca? Não tem nada demais, vamos ver o que tem nessa toca. E o que tem nessa toca? Ela entrou. Quando ela entrou, ela caiu. Gente, ela caiu, ela foi caindo e simplesmente ela via as coisas que não conseguia ver normal. Então ela via assim um relógio, ela via umas prateleiras, ela entrava em cada lugar caindo nesse buraco sem fim. E ela pensava, onde eu vou cair? Onde eu vou simplesmente fazer... Aconteceu o que lá embaixo? Porque ela estava entrando num mundo onde ela desconhecia. E o medo era tremendo e ao mesmo tempo a curiosidade. E simplesmente ela se depara com uma situação muito impressionante. Por quê? Porque ela cai no lugar das maravilhas. E aí começa a aventura da Alice. Por quê? Porque entre os cenários mais interessantes, entre as histórias mais interessantes que a gente pode dizer que ela passou, ela encontra o quê? Imagina, ela está perdida, ela pede, ela quer uma solução, e aí ela encontra imagens de um sorriso. E ela fica preocupada, que sorriso é esse? Que história é essa? E esse sorriso, ela fica muito intrigada porque vai passando em todos os cenários. Então ela olha para um lado, aí tem um sorriso, ela começa a observar que o sorriso na verdade é de um gato. Imagina, no mundo do País das Maravilhas, ela com um gato. E esse gato simplesmente ele se transforma, ele tira a cabeça, ele vira e ele some. Ele aparece e some, dizendo para ela ir para a esquerda, dizendo para ela ir para a direita, e ela fica muito confusa. Então, essa é uma das partes dos livros e um personagem assim também muito interessante da Alice que vale a pena vocês lerem. Vamos olhar agora um outro momento importante. Depois dela estar convivendo lá com vários personagens, porque a gente sabe que ora ela fica grande, ora ela fica pequena. Quando ela come um pedaço de bolo, aí ela cresce. Aí ela toma um licor, uma bebedinha, aí ela cai, aí ela diminui. Sendo que tem um momento interessante que aparece assim, que ela cresce, ela fica imensa, e aí ela começa a chorar. Só que a Alice ela é muito esperta, ela diz assim, como assim? Não, eu não posso estar chorando. Menina, como se ela estivesse dando conselho, menina, para com isso, você tem que seguir a sua jornada, as suas aventuras e resolver e pensar como sair, porque ela tinha que conviver, ainda viver para voltar para a família dela e conviver com a gata, né, que a gata sempre aparece. E aí, sim, dentro dessas aventuras, dentro digamos, essas correrias que ela passa, essas aventuras que ela passa, ela tem esse momento do chá. Exatamente porque é tradicional na cultura inglesa ter esse chá da tarde, tem dentro da história, é muito interessante, né? E aí sim, um outro momento também interessante, que é com a rainha de copas, vamos ver. Gente, essa rainha ela era muito temperamental, ela era muito, qualquer coisa tinha que estar perfeito e do modo dela. Se não tivesse, o que acontecia? Cortava a cabeça, ela mandava cortar a cabeça. Então imagina, a Alice teve que lidar com tudo isso e é uma história assim sensacional, que é uma história para criança e para adulto. Vale muito a pena conferir essa história da Alice no País das Maravilhas e depois da Alice no País dos Espelhos. Vamos ver agora outra história. Essa história aí é muito interessante. Então é o livro Como Treinar o Seu Dragão, que trata de um rapaz, de uma cultura, na verdade, diferente da nossa, que eles precisam, dentro do reino deles, mostrar que eles conseguem domar um dragão. Então, dentro da visão de mundo deles, dentro da concepção de que para você ser um herói, você precisa passar por determinados desafios, o personagem vai ter essa obrigação de principalmente mostrar para o pai, que era reconhecido por domar dragão, de ter que ser o melhor. E o que é interessante nessa história? Primeiro,
que o dragão que o personagem principal encontra, ele é um dragão diferente dos outros. É um dragão meio trapalhão, é um dragão banguela. Então, acontecem várias histórias. Eu trouxe aí para vocês, só para a gente ter noção dessa relação. No livro, claro, a gente tem assim uma outra percepção, a gente consegue entrar na história e ver essa relação de amizade, essa relação de pai e filho, entre o personagem e o pai, e principalmente a relação com o bicho, né? Imagina, ter que treinar um dragão, porque normalmente se espera que fosse um dragão nervoso, um dragão, toda essa imagem que a gente tem que é ser um dragão, não é? Então, esse também vale a pena muito a gente conhecer, que faz parte dessa leitura recreativa, faz parte dessa leitura que a gente entra, que a gente simplesmente está dentro desse cenário. Com a leitura, podemos conhecer outros mundos. Olha que interessante. A partir dessa habilidade que nós vamos desenvolver ao longo dos nossos anos escolares, a gente consegue viajar. Imagina você estar aqui na Terra, bem aqui, onde está aqui essa lua, bem aqui, e aí você consegue transportar esse mundo, você consegue voar. A leitura, sim, é uma viagem, e é uma viagem muito agradável, porque dependendo da perspectiva, nós vamos poder o quê? Por exemplo, a gente pode imaginar um mundo, olha como está, olha a outra imagem. A gente pode criar narrativas, olha que linda essa imagem, a garotinha segurando um mundo, é como se ela tivesse é como se ela estivesse no mundo da fantasia, e aí, a partir desse momento, ela consegue imaginar outros mundos, com personagens, com tempo, com espaço. E também a leitura possibilita o quê? Possibilita ver o mundo real. Vamos ver. Aqui nós temos a imagem do planeta Terra. Então, eu posso ter a perspectiva de estudar esse planeta, que é o nosso planeta, de uma forma séria, e também eu posso criar. Eu também posso entrar nesse mundo como fez o personagem, como fez o autor Júlio Verne. Olha o que nós temos, essa outra perspectiva de leitura. Um livro chamado Viagem ao Centro da Terra. O que nós temos? O autor, Júlio Verne, ele fez um estudo sobre a composição da Terra, os minerais, como é formado, e ele criou uma ficção. Então, é o que nós chamamos de literatura de ficção. Por quê? Porque mostra as aventuras, uma forma de exploração da Terra, do núcleo. Então, no mundo real é impossível você imaginar isso, em razão das condições geográficas mesmo. Mas na literatura é muito possível de um autor criar personagens, criar um mundo e principalmente viver aquela realidade de uma forma diferenciada, ou seja, permitir com que a gente vivencie essa experiência de uma forma muito diferente. É a mesma coisa do que a gente vê, por exemplo, quando nós estamos nas histórias em quadrinhos. Vamos ver um pouquinho isso. O que nós temos nas histórias em quadrinhos? Também uma forma de entrar nesse mundo de personagens, de como são criados esses heróis, qual é a nossa relação desde pequenos com eles. Então, nós temos aí, que vocês conhecem, né? E temos o outro. Vamos ver quem é o outro. Também, só de vocês observarem essa imagem, vocês já sabem quais são os personagens principais. Quem é o super-homem, o que ele faz, onde se passa a história. E isso também é muito interessante a gente observar como que nós vamos nos comportar nesse tipo de leitura. E aí sim, um outro personagem também muito conhecido, que é o Homem-Aranha. E como nós estamos preparados para essas leituras? Como nós começamos a ler esses livros e nós temos dicas linguísticas, digamos assim. Vamos ver o outro cenário. Primeiro, eu tenho aí vários balões de falas, como eu disse para vocês, cada leitura exige uma habilidade de compreensão, exige uma capacidade a ser desenvolvida, então, para a gente observar como esses balões se comportam nessas histórias e, como eu disse para vocês, vai dar muitas dicas para os sentidos, tá? Agora vamos ver o outro tipo de leitura. O que é a leitura em busca de conhecimento? Que é a leitura em busca de informação. E eu trouxe para vocês um exemplo muito interessante. Vamos ver. Que é, olha que interessante esse exemplo.
é a pedra de Roseta. Que pedra é essa? Por que eu trouxe essa pedra para vocês? Porque a arqueologia, a história, o pessoal que estuda aí as tradições e as culturas antigas faz, digamos assim, é um outro mundo após a descoberta dessa pedra que foi na cidade de Roseta. O que nós temos? 3 inscrições linguísticas, 3 línguas aí, 3 códigos, que até um determinado momento da história ninguém conhecia. E houve a preocupação dos pesquisadores em decifrar esses códigos. Então imagina, uma equipe muito grande que levou-se mais de 20 anos para descobrir o que estava escrito aí. A partir daí, minha gente, um outro mundo se revelou. Por quê? Porque nós tivemos outra perspectiva da história. Olha só, imagina o Egito, como eu vou mostrar para vocês, antes e depois dessas informações. Por quê? Porque até então nós tínhamos determinadas informações e aí, depois de conseguir decifrar esses códigos secretos, nós conseguimos observar e perceber como aquela sociedade se organizava, como aquela sociedade vivia. E aí, com esse conhecimento, uma introdução de novos personagens ou uma releitura do que nós já conhecíamos antes, que é o caso, por exemplo, da mitologia. Olha só, como eu trouxe para vocês, todo esse grupo de pessoas que se organizavam em determinado tempo e muito tempo, se organizava de uma forma, tinha uma cultura, tinha uma língua, tinha um jeito de se expressar. Além das intrigas comuns entre os personagens envolvidos. Então, tudo isso, essa pedra foi fundamental. Por quê? Porque os personagens, como eu disse para vocês, eles vão mudando. Aliás, eles vão mudando não, a história vai mudando sobre eles. Olha só, a próxima imagem. Essa imagem é muito interessante, por quê? Porque traz um pouco dessa mitologia, que nós conseguimos saber como eles viviam antes. Isso não é fundamental? Isso não é interessante? E foi a partir de leitura em busca de conhecimento, ou seja, a partir da decifração do que nós temos aí a partir do conhecimento linguístico dessa pedra. Outro tipo de leitura, vamos lá ver, que é a leitura estudo do texto, que também se aproxima com a leitura de busca de conhecimento, envolve leitura, compreensão, interpretação e a leitura crítica. Que tipo de leitura é essa? Vamos lá, olhar aqui. Primeiro, é a leitura que a gente faz de forma mais aguçada, ou seja, eu não estou ali para rir, para me agradar, para sentir prazer naquilo ali. Às vezes é uma leitura, inclusive, dolorida. Por quê? Porque exige muito raciocínio, existe uma busca, existe sim uma forma de você compreender, primeiramente, depois interpretar esse conhecimento e ainda discordar, porque nós temos que fazer uma leitura crítica. Ou aquele autor está falando o que é certo ou não, porque tudo depende de como aquele conhecimento foi abordado, que é exatamente essa busca. Vamos ver a outra imagem, quando nós estamos assim debruçados sobre os livros e buscando conhecimento. Agora a gente vai ver uma outra leitura que é muito comum no nosso dia a dia, bora lá. Que é a leitura virtual. Gente, essa leitura é a mais comum. É que nós estamos aí tendo acesso a essas redes sociais, às mídias sociais, e aí nós temos esse recorte, temos um mundo na internet. E o que é essa leitura virtual? É a leitura que nós temos que desenvolver outras habilidades. Por que desenvolver outras habilidades? Primeiro, porque envolve vários recursos, audiovisual, né, mistura imagem, som. Exige uma compreensão de mundo, uma leitura de mundo diferenciada, senão você não entende. E eu trouxe agora para vocês, para a gente rir um pouco, os memes. O que são esses memes? Olha só. Quem me vê tão quieta, não imagino tanto de diálogo que se passa na minha cabeça. Nós temos aí, inicialmente, a imagem da Alice, que nós mostramos anteriormente, mas ela está ressignificada. Então, eu preciso desse conhecimento de mundo para entender. E é um texto feito para viralizar, para circular rapidamente. Então, você está ali na tela do seu tablet, do seu smartphone e olhando esses memes. Bora ver o outro. Eu, toda vez que sinto a garganta coçando. É você, Corona?
que é uma imagem também que circula e é muito interessante, que demonstra a nossa fragilidade, o nosso medo diante do que nós estamos passando, mas mostrado de uma forma engraçada. Olha o outro, só para a gente finalizar. Hoje eu durmo cedo, 2 horas da manhã. O que é que nós temos aí? A nossa capacidade de ficar até tarde na internet, achando que vai dormir cedo e não vai, não é? Agora, minha gente, que nós finalizamos essa parte, vamos para a hora de exercitar. Observe a imagem. Questão 1. Trata-se de leitura A. Recreativa, B. Crítica, C. Informativa, D. Reflexiva. Leia a imagem abaixo, que é a questão 2, né? Observando o contexto da figura, é possível afirmar que o tipo de leitura realizado pelos meninos é: letra A, leitura divertida, letra B, leitura contemplativa, letra C, leitura virtual, letra D, leitura, estudo de texto. Como vocês sabem, vão ficar com esse tempinho aí e depois a gente volta para resolver, tá bom? Vamos lá!
Conseguiram resolver? Esse foi um exercício muito simples e um exercício agradável. Por quê? Porque eu acredito que não exigiu tanto. Primeiro, observar a imagem, também na segunda, observar a imagem e analisar esse contexto. Vamos lá, resolver no quadro. Observe a imagem. O que nós temos aqui? Primeiro, essa imagem trata de quê? O que vocês conseguem observar aqui? O que vocês conseguem ver aqui? Eu tenho uma prateleira, não é? Nessa prateleira eu tenho um tipo de texto, um tipo de recorte de livro, de quadrinho, o que é? Que textos são esses? A partir da leitura dessa imagem, eu consigo ver, identificar, fazer a leitura, digamos, do contexto em si. Quem são os leitores que vão buscar esses livros, esses textos, e que idade, o que buscam? Será que quem busca essa leitura está tentando uma reflexão, começando de baixo para cima aqui? Está tentando se informar? Está tentando fazer uma crítica? Ou está tentando fazer uma leitura recreativa? O que vocês marcaram aí? Por quê? Porque tudo isso depende da perspectiva do leitor e da perspectiva do livro. Quem marcou a letra A, acertou, não é, gente? Por isso que eu disse que foi um exercício muito simples, um exercício para a gente pensar quem são as pessoas envolvidas nessa leitura. Que leitor é esse? Será que esse leitor está fazendo uma leitura crítica? Não, né, gente? Ele está querendo fazer o quê? Se divertir, ter uma leitura mais agradável, sem pensar inicialmente se vai ser cobrado ou não. Ele não está tentando fazer essa crítica, deixa eu marcar aqui com outra corzinha. Ele não está tentando fazer aqui uma crítica, ele não está tentando se informar, que ele não está buscando conhecimento, e ele também não está fazendo uma reflexão. Não é um texto filosófico, não é um texto que te chame a desenvolver uma capacidade reflexiva sobre a realidade. E só que dependendo da perspectiva, né? Que inclusive for cobrado, se caso for cobrado, aí sim a gente pode pensar em outras alternativas. Mas quem vai à livraria buscar esse tipo de livro é para fazer exatamente uma leitura recreativa. Fácil, né? Muito fácil. Bora pensar aqui na outra questão. Qual é a outra questão? Leia a imagem abaixo. Gente, lembrando que imagem é texto. Imagem é texto. Por que imagem é texto? Porque não é só o escrito. Nós temos aqui uma composição que nos dá uma informação. Que informação é essa? Primeiro, são crianças lendo. Em que espaço elas estão lendo? Como elas estão dispostas nesse espaço? Será que elas estão mais, digamos assim, quietas, numa posição mais reservada, numa posição mais recreativa, divertida? Qual é a disposição delas? Olha só, a gente consegue observar que o texto está aqui, o livro está aqui, e eu tenho crianças debruçadas. Quando eu tenho essas crianças debruçadas sobre a leitura, eu tenho uma perspectiva. Por quê? Olha só o que a questão pede. Observando o contexto da figura, é possível afirmar que o tipo de leitura realizada pelos meninos é o quê? Será que é uma leitura divertida? Será que eles estão se divertindo? Será que é uma leitura contemplativa? Ou será que é uma leitura virtual? Gente, virtual não é, né? Não estou vendo nada de virtual aqui. Ou é uma leitura, estudo de texto. Que leitura, estudo de texto é essa? Sabe quando a gente faz leitura e interpretação na aula de língua portuguesa? Ou nas outras aulas que a gente tem que identificar informações no texto, exatamente leitura. E o que vocês marcaram? Marcaram leitura, estudo de texto. Aliás, quem marcou isso acertou. Olha aí, ó. Por quê? Porque não é uma diversão, estão aí num cenário, inclusive, sério e informal. Não é contemplativa, não é virtual. E sobrou o quê? A questão D. Então, meus alunos e alunas resolveram?
Acertaram, né? Que estava bem fácil. Vamos agora para o nosso resumo de conteúdo. Vimos que a leitura é um processo muito interessante e que nós temos vários tipos de leitura. Qual a sua disposição para a leitura hoje? Qual a sua possibilidade de leitura hoje? A sua obrigação de ler os textos da escola, a sua recreação e também a sua forma de buscar conhecimento. Vamos ver no quadro rapidinho. A leitura é um processo fundamental no cotidiano. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, nós estamos constantemente lendo o nosso cotidiano, lendo ao nosso redor. Desde as situações mais comuns, como um diálogo simples ou uma leitura facial, de você conseguir entender o que a pessoa está passando ou lhe dizendo, entre aspas, a partir das expressões faciais e corporais, até os livros mais densos. E a partir daí, nós temos o quê? Uma noção, digamos, mais específica, mais não ampla da leitura, que eu tenho aí a leitura fruição, que é a leitura por divertimento, a leitura em busca de conhecimento, a leitura de texto, que é a leitura crítica, que é essa que a gente faz na escola, que demanda leitura e interpretação, e a leitura também virtual, essa nova possibilidade de misturar vários textos num texto somente. Então, aí há várias possibilidades e há várias noções que nós temos aí que desenvolver ao longo da nossa vida escolar. Tudo bem? Vamos agora para as nossas considerações finais. Estamos agora finalizando a nossa aula. Depois de passar por uma aventura, depois de passar por uma busca de conhecimento, depois de passar pelas possibilidades, pensar as possibilidades de leitura. Então, o que é importante? A gente observar quais são as leituras, a nossa disposição para essa leitura, se é para interpretar, se é para a gente se divertir, se é para a gente buscar novos mundos. E aí sim, pensar numa leitura agradável, pensar numa leitura para conhecimento e pensar nessas possibilidades de uma nova fase na nossa vida, uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva de olhar para a nossa realidade diferente, não é? Por quê? Primeiro, porque a leitura é algo primordial, é antes e depois, nossa vida tem esse marco muito importante, antes e depois da leitura. Por quê? Porque inicialmente a gente ouve, a gente lê através do som, quando os nossos pais leem, quando nossos professores leem, mas depois a gente tem a capacidade de entrar nesse mundo, viver essa história, sentir os personagens, pensar no que, digamos, entrar nesse mundo com outro tempo, em um outro cenário, e sim, por que não se emocionar? Por que não ter raiva? Por que não? A gente sente isso na leitura. E é exatamente isso que nós temos que buscar. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.